Vamos retomar aqui as nossas aulas. Vamos agora saber, na nossa apostila aí na página 45, satanismo, magia, feitiçaria. Então, até agora a gente viu a interferência espontânea do demônio na vida dos homens, ou seja, nós vimos até agora como o demônio se manifesta de forma espontânea, por vontade dele, que é através de quê? A da tentação, que ele vai atrás da gente, ninguém procura ele, ele geralmente vai atrás, que seja pela ação extraordinária, como a infestação também, pessoal ou local. Agora nós vamos estudar a intervenção do demônio quando o homem convida ele. Quando nós mesmos convidamos. Gente, se o demônio já fica se intrometendo de ir atrás da gente, sem a gente convidar ele, imagine nós convidando, né? Então, como seria esta forma? Através da magia ou da feitiçaria, dos pactos satânicos e das práticas supersticiosas em modo geral. Né? São as ações como o demônio ele atua na nossa vida através do nosso convite. Nós convidamos, mesmo sabendo ou não, mesmo de forma consciente ou não. Se a gente usa de qualquer coisa que pertence ao demônio, mesmo sem a gente saber, ter consciência disso, você está convidando o demônio para a sua vida. Então é certo que o homem, por sua natureza, não tem nenhum poder sobre o demônio. Então nós já vimos isso no decorrer de todos esses estudos, que o homem, nós não temos poder por nossa natureza. A nossa natureza é tão frágil, irmãos, que a gente não tem poder sobre o demônio. Poder demônio sobre demônio nenhum. Pode ser o demônio mais fracote, mais frangolino. A gente não tem poder sobre ele. Nós não temos, certo? Não tem nenhum poder. Não podendo, portanto, obrigá-lo a atender às suas solicitações. Então, nós não conseguimos obrigar o demônio a fazer o que ele nos quer. Ele não faz as coisas, não é porque ele quer. A gente não está procurando fazer o demônio satisfazer nossa vontade. Vamos entender aqui. Então a gente não tem nenhuma... o demônio não tem nenhuma obrigação de atender aos nossos pedidos e nem cumprir o que foi pactuado com ele. Então, você faz um pacto com o demônio, ele não é obrigado a cumprir o que foi compactuado, não, porque ele é mentiroso. Então, ele tem suas artimanhas para nos ludibriar, para nos enganar. E outra coisa mais, falando em pacto. Satanás, para as pessoas que se envolvem com ele, faz um pacto e às vezes não tem um conhecimento direito de Jesus Cristo, de São Miguel dos Anjos, da nossa igreja, acredita que se fazer um pacto com Satanás está preso a ele. Não foi o caso de Cipriano. Cipriano acreditava, fez um pacto com Satanás, ele não conhecia Jesus Cristo, Cipriano, que Cipriano foi da época recente de Jesus, foi mais ou menos do ano 300 depois de Cristo. Cipriano não conhecia Jesus Cristo. Então ele achava que Satanás era um Deus e Satanás se apresentou para ele e dava tudo para ele. E aí quando ele conheceu Jesus, ele quis trocar Satanás por Jesus, porque ele disse, esse Deus é mais poderoso do que tu, eu quero ele. E Satanás disse que ele não podia sair, porque ele tinha feito um pacto, ou seja, Satanás é mentiroso. Ele coloca na nossa cabeça de que a gente não pode mais sair porque fez um pacto, sendo que isso é mentira. Se a gente quisesse entregar a Jesus, irmão, só basta uma gota do sangue dele para nos libertar. Mas por falta, às vezes, de conhecimento, a gente pensa isso. A gente acredita nisso. Então, continuemos aqui. Então, o demônio ele não é obrigado a atender os pedidos que são feitos, né, para os homens, a que ele recorram. Porém, não é menos certo que o demônio, sempre à espreita de uma ocasião para fazer mal aos homens e perdê-los, não deixaria escapar a oportunidade única de atuar quando convidado por eles próprios. Assim, se Deus o permitir, ele pode atender aos pedidos que lhes são feitos e obter para os homens que a ele recorrem riquezas, poder político, satisfação de paixões e ambições e mesmo prejudicar outras pessoas. Então entenda aqui. Quando o homem procura o demônio por conta própria, Deus pode permitir,
Deus pode permitir que o demônio atenda ao pedido do que o homem está querendo. Deus pode permitir. Para quê? Para a aprovação, para a glória e a honra do nome de Deus, porque Deus é que vai sair vitorioso diante de tudo isso. Então, ele pode permitir o demônio atender, dando riqueza para o homem, poder político, tá cheio de politicagem aí, focando o demônio em macumba, exus e por aí vai. Procurar satisfazer as paixões. Aí tem gente que pensa que é conto de fada, fazer um feitiço para aquela pessoa gostar de mim. Então Deus permite o demônio fazer isso. Nós já estudamos também aqui em angelologia como é que o demônio e os anjos mexem no nosso sentimento. Voltem lá as anteriores para você entender melhor sobre isso, quem não viu ainda. Então, em outros termos, o homem não pode ser a causa da interferência do demônio, mas pode muito bem ser a ocasião dessa interferência. De modo que a magia, se entendida no sentido de arte pela qual o homem adquire um poder sobre o demônio, não existe e é impossível. Então, às vezes, se acredita, se pensa, os magos, né, que ele tem poder sobre o demônio, porque o demônio está fazendo tudo o que eles querem. Mentira. Né? Se é entendida, no entanto, como a arte de operar prodígios por obra do demônio, a magia não só é possível teoricamente, mas existe e é largamente praticada, desde as mais remotas eras até o dia de hoje. Então, a magia é uma prática antiga, com interferência do demônio que ele vinha apresentando no decorrer da história da humanidade. É fora de dúvida que o malefício é teoricamente possível. Ele não comporta o menor absurdo em si, nem da parte do homem, nem da parte do demônio, nem da parte de Deus. Com efeito, o homem animado de um ódio satânico e abusando de sua liberdade pode praticar as ações mais perversas sem executar a de invocar e a de jurar os espíritos infernais para que eles apliquem seus poderes maléficos sobre uma pessoa determinada. O demônio, por sua vez, pode atormentar os homens das maneiras mais estranhas e mais inexplicáveis, e ele encontrará aí sua própria satisfação, e nada impede que ele faça depender sua intervenção do emprego de um ritualismo simbólico, que seria uma manifestação concreta de culto ao demônio da parte do homem, coisa muito agradável a Satanás, sempre desejoso de macaquear a Deus. E Deus pode permitir o malefício nos seus desígnios de justiça, assim como permite os casos de possessão. Então, entendamos aqui, irmãos, que a pessoa que vai invocar o demônio, a forma que o demônio ele concede, que você às vezes faz a magia, faz o feitiço, aquelas práticas que é feito de oferenda, ali não é o poder tá ali em si. Na verdade, ali é só um símbolo que o demônio usa como uma forma de dar a entender que você está se comunicando com ele, que você está servindo a ele. Aí ele fica satisfeito porque ele pede as reverências a ele, as adorações a ele, para acender não sei mais o que, vela e enfim. E isso dá sinal de que você está adorando e reverenciando a ele, e ele vai atender o que você está fazendo, o que você está pedindo. Pode ser qualquer coisa o demônio é capaz de fazer. Até parecer as pessoas serem esquizofrênicas. Tudo quanto é de doença hoje, irmãos, que existe no mundo, principalmente as psíquicas, o demônio pode fazer para confundir a medicina. Então é algo muito sério e algo muito detalhado tudo isso. O feiticeiro não desenvolve no malefício as suas forças. Então não é o feiticeiro que tem a força no feitiço dele. A intervenção de Satanás é aí evidente e Deus a permite. Então é a intervenção de Satanás, não é o feiticeiro que é poderoso, né? É Satanás que está agindo. Como permite a tentação, as infestações e mesmo as possessões. Então, como Deus permite acontecer possessão, permite acontecer infestação e tentação, Deus pode permitir também que um feitiço pegue sobre você. Que um feitiço pegue sobre você. Então não se escandalize, irmão, se algum feitiço você é vítima de feitiçaria. Isso vai servir para a glória do nome de Deus, que às vezes Deus permite. É como na história de Jó. Na história de Jó, fazendo uma análise dele, uma exegese que eu já fiz, há-se uma suspeita de que o Jó sofreu feitiço. Ok?
As provas dessas intervenções demoníacas são tão abundantes nas Sagradas Escrituras e na história religiosa que a ninguém é legítimo duvidar dela. Quando se crê no demônio, no que os livros sagrados e a história dizem dele, rejeitar essas possibilidades é irracional. Na verdade, diante de testemunhos tão irrefutáveis, não se pode não crer na existência de feiticeiros e na eficácia de seus feitiços, por obra do demônio, sempre Deus o permitir. Sempre que Deus o permitir. Então, que fique claro para todos que se acontece feitiço na nossa vida é porque Deus permite. Porque Ele sabe que vamos sair vitoriosos, ok? Não é o feiticeiro que está sendo vitorioso, mas você que é vítima que é vitorioso. Cabe agora a ti tu manter tua fidelidade a Deus. Amém, irmãos? Então a gente vai se preparar para próximo estudo de angelologia, o próximo assunto que nós vamos ver sobre isso. Da superstição à adoração ao demônio. Ok? Até mais.